Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Movimento da Consciência. Para quem não me conhece, o meu nome é Tânia Malheiros e eu sou uma filósofa, uma mística e trabalho com terapias complementares e energéticas há mais de 20 anos. E eu estou aqui para compartilhar com você essa jornada de autodescoberta a partir do campo de energia. Isso mesmo. Falar sobre espírito, espiritualidade a partir de uma via aonde muito poucas pessoas falam dessa área a partir do campo de energia. Eu, dentro da pessoalizando, eu penso que é muito, muito perigoso a gente falar de energia e sem que a gente adentre dentro do conhecimento do campo de energia. E é nesse marco divisor de águas que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos entrando, sendo provocados, promovidos para uma ascensão acerca de quem nós somos. Espíritos regidos por um espiritual muito especial, mas que estamos com uma proposta do cosmo celestial, telúrica, para que a gente adentre em outras compreensões e esferas de ser e de viver e conviver. E no vídeo de hoje, eu trago para você uma completude do vídeo passado. No vídeo passado, nos mais recentes vídeos que eu fiz mais longo, eu tive a proposta de trazer para vocês aqui as 4 dimensões do campo de energia. E eu vou relembrar para você quais são essas 4 dimensões, que é o físico, o nível físico, que existe em 3 corpos, o segundo nível é o segundo, no qual nós falamos onde estão os nossos chakras, que são os nossos vórtices de energia. O terceiro nível do nosso campo de energia é o nosso hara, que é onde esses chakras estão conectados. E o quarto nível, que é a nossa estrela do âmago, ou seja, aonde está o nosso eu mais verdadeiro, o nosso eu verdadeiro, a qual nos orienta de forma bem silenciosa a nossa caminhada. E quanto mais a gente entender o que é isso, mais a gente confia no processo. Cada um tem o seu processo. Apesar de muitos pensarem que possam se livrar de muitas situações na vida, eu diria que as coisas estão meio pré-estabelecidas. Quando você estuda o campo de energia, você se depara com 2 situações extremas. Uma é o nascimento e outra é o nosso desencarne. E nós compreendemos, dentro dessa dinâmica, dessa compreensão de conhecer o campo energético, a gente descobre que a gente pode dar conta do meio dessas 2 pontas. Mas que essas 2 pontas não é nós que decidimos, certo? Existe algo estabelecido ali para cada um. Então, o importante é a caminhada, não é mesmo? A jornada nossa. E o que significa essa jornada? Aí eu entro com vocês aqui para essa autodescoberta tão maravilhosa, que é quando a gente adentra dentro de uma possibilidade de saber quem a gente é verdadeiramente. Um ser extremamente complexo, mas não é complicado quando a gente aprende as virtudes, quando a gente entende, que a gente precisa entender o que é orgulho, o que é vaidade. A gente precisa entrar nas esferas das virtudes, da bondade, da verdade que existe dentro de cada coração. Então, nós precisamos encontrar uma forma da gente caminhar nesse espaço do nosso nascimento até o nosso desencarne
com mais consciência acerca do que a gente veio fazer aqui, não é mesmo? Então, gente, campo de energia humana e as 4 dimensões desse campo. Eu falei inicialmente do primeiro nível no outro vídeo, no vídeo passado. Para quem não assistiu, vai lá, dá uma olhadinha. E eu vim e achei importante esclarecer um pouquinho mais essa dinâmica, né, do corpo e mente e o nosso emocional. Nosso corpo, nossa mente e o nosso emocional são e fazem parte do primeiro nível do campo de energia, e ele é físico. Apesar de muitos não compreenderem muito bem como é que pode a mente e o nosso corpo emocional serem corpos físicos. Pois bem, eu vou falar para você de uma forma, fazer uma analogia de uma lâmpada. Nós temos a lâmpada, que é o físico, nós temos a eletricidade e nós temos a luz. E nós precisamos ter uma energética bem direitinha, né, para acender a luz. E o que acontece muitas vezes? Nós não entendemos que nós precisamos encontrar essas duas dinâmicas, negativo e positivo, né, que se dá dentro do yin e do yang, do feminino e do masculino, não em gênero. Não estou falando em gênero. Estou falando numa forma, numa dinâmica, onde todos nós se move na gente essa dinâmica, né? Então, a forma mais alegórica, né, que a gente pode entender é a lâmpada. A lâmpada é o físico, né? A eletricidade é a nossa mente, é o mundo mental nosso. E as cores, a cor, a luz, nós podemos botar cor, é o nosso emocional. Como que está a tua lâmpada? Ela não está queimada, né? Ela está aí viva, que é você. Como que está essa eletricidade, o condutor de energia que você é, a partir da tua mente? Tá tudo legal? Tá andando direitinho? Tá equilibrado? Para acender a luz, nós precisamos ter boas compreensões. A gente chama isso de lucidez mental. E quando a gente não tem lucidez, uma coisa que não está muito visível, a gente tem que parar. Parar para ver. E então, quando a compreensão vem, a luz se acende. Essa é, sucintamente, esse corpo e mente emocional que eu possa trazer para você de uma forma simples. Mas, vamos falar do corpo físico? O teu corpo físico? Bom, gente, o corpo físico, ele é uma ferramenta, podemos dizer assim, não temos outra palavra para dizer, de manifestação do teu ser. Você manifestou esse ser aqui, você manifestou. Então, como que está a tua postura, como que está a tua alimentação, como que está o que você ingere, como que está esse corpinho, como que estão os teus movimentos. Bom, como que está as sensações que você tem no teu corpo? Dor, prazer, você está doente? Você tem algum problema crônico? Tem tantas coisas, né, desconfortos dentro da nossa saúde. Mas lembre-se, o corpo físico, ele fala com a gente. E ele fala o que normalmente é aquilo que está na nossa mente. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente absorveu como sendo, né? Enfim, eu estou falando só do corpo físico. No nosso corpo físico também está todas as memórias.
todo o nosso DNA, as nossas memórias armazenadas, acumuladas. Isso aqui tudo é acúmulo de memórias, senão você não estaria aqui. Isso eu chamo de karma. A gente precisa ter essa memória para ter o nosso corpo físico. E dentro dessa memória existem vidas não realizadas, né? Feridas, magoadas, né? Que a gente traz no nosso DNA, assim como a gente traz também as tendências de possíveis doenças, né? Quando a gente vai no médico, o médico não pergunta isso. Tua mãe teve isso, teu pai teve aquilo, qual é, né? A história da genética, enfim. O nosso campo, nosso mundo, nesse físico, tem memórias, tanto no físico e o mental. Só que a mente, gente, ela tem uma peculiaridade, ela só absorve, ela só absorve, ela só armazena. Ela vai armazenando, 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 e ali tem muito saber. E ali tem muito de coisas que a gente acredita que é porque é. E, na verdade, a mente também é um lugar cheio de acúmulos, né? Então, a gente nasce, não é mesmo? A gente nasce e aí nós vamos para a vida, entramos numa família, né? Nosso corpinho vai crescendo e nós vamos absorvendo informações, nós vamos vendo, olhando, convivendo, sentindo, nós vamos dentro do mundo do nosso desenvolvimento, né? A gente vai captando e armazenando mais informações, né? Mais informações acerca do que disseram que nós somos, acerca do que disseram se nós podemos ou não, acerca do que é certo e errado, e assim por diante. Aí a gente cresce, né? Com mais acúmulos, né? Dentro desse corpinho aqui, sabendo que essa memória que a gente traz do nosso corpo físico, dos nossos avós, pais, antepassados, está nos músculos, está nos ossos, está atrás dos nossos órgãos, está no formato do nosso corpo, enfim. Então, nós temos também na mente armazenados memória e também nós temos algo chamado imaginação. E essa imaginação, quando nós falamos das coisas divinas, eu sempre gosto de dizer que Deus usa a nossa imaginação para construir a nossa vida. Só que se essa imaginação é baseada em memórias dolorosas, doídas, sofridas, a tua vida também pode estar dentro dessa situação. E é nessa situação que a gente tem a oportunidade de soltar. Mas de soltar o quê? Nós não vamos conseguir fazer esse acontecimento apenas a nível mental. Nós precisamos entender como isso funciona. Na dinâmica da integração corpo e mente, que eu venho trazer hoje para vocês aqui, é paradoxal isso que eu vou dizer para você. Existem N formas de nós fazermos a nossa purificação a nível físico. Existem N formas. E essa purificação a nível físico, por incrível que pareça, ela vai se desprendendo da mente, a gente vai se afastando da mente, conforme a gente vai fazendo essas purificações. Nós vamos adquirindo uma capacidade de olhar as situações, de olhar a si mesmo, de olhar os fatos, as pessoas, com mais distanciamento, sem tantas identificações. Porque essas identificações é que fazem a coisa toda acontecer, as compulsões, as reações, as brigas, os choros, os sofrimentos, porque a gente se identifica com situações que a gente tem na memória com aquilo que está à nossa volta. E muitos pensam que essa purificação é possível fazer a nível mental. Então, existe N formas que a gente vê por aí, dentro das terapias complementares, que essa é a minha área, eu não vou falar das terapias convencionais, que eu não sou formada nisso. Eu estou falando das terapias complementares, que muitos pensam que é possível tirar da mente
de refazer, de não tem como tirar da mente o que você viveu, o que você experienciou, ou não tem como você tirar, mas tem como você tirar literalmente do teu corpo físico. Então, às vezes você tem muito problema, um problema do fígado, um problema, pode ser apenas a nível energético ainda, né? Você tem tendências a ter no teu físico, a ter fisicamente algumas doenças, né? Então, a gente pode combater isso quando a gente sabe que a gente pode fazer purificações no nosso corpo físico. Existem N formas de fazer isso. E o maior paradoxo dessa história toda é que conforme você vai fazendo essa purificação, você vai adquirindo um afastamento da tua mente. Você vai conseguindo olhar o que se passa na tua mente sem tanto sofrimento. E as coisas vêm vindo para você fazer isso. E as coisas vêm vindo para você fazer isso. Então, quando existe uma situação a qual você se depara com determinada dor, né? Se você tiver consciência daquela dor, você pode chorar, esbravejar, mas você dizer assim, ó, eu vou limpar isso do meu corpo. E você começar a fazer as purificações que é possível. E essas purificações podem ser feitas com a água, isso mesmo. Mas e várias outras situações que a gente pode colocar dentro da situação do corpo físico. Mas, gente, acerca das purificações, eu quero deixar aqui para você um spoiler de algo que eu quero acrescentar dentro desse meu trabalho, que é fazer um canal apenas para as purificações e o trabalho com a luz, até onde me for, é, como é que vou dizer, autorizado, né, a fazer. Porque eu tenho dentro do sistema que eu trabalho, certas autorizações de coisas que eu posso fazer, coisas que eu não posso fazer, coisas que eu posso ensinar, coisas que eu não posso ensinar, coisas que eu posso compartilhar, coisas que eu não posso compartilhar. Então eu decidi fazer um canal aonde eu pretendo compartilhar com vocês muitos conhecimentos que visam dar apoio nesse processo de purificação, certo? Fica aí o spoiler de um próximo momento. Bom, gente, eu queria, antes de continuar com essa falinha aí, eu queria pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário. O que você está fazendo para você, para o seu corpo físico? Você está comendo comidas nutritivas? Você está tomando água? A água que eu estou falando, inicialmente é benéfica, mas tem recursos com a água que a gente pode, nossa, intensificar por demais a nossa purificação. Nosso corpo é mais de 70% água. Então, dentro desse movimento de água, existe muito o que nós temos que purificar. Você está fazendo o quê? Está fazendo caminhadas, exercícios, movimentos? Você está cuidando do que você coloca para dentro de você? Pode ser aqui, pode ser aqui. Todos os orifícios do teu corpo precisam ser cuidado o que se coloca para dentro. Entenderam? Todos os aspectos do nosso ser. Nós precisamos tomar cuidado, colocar coisas com qualidade em todos os orifícios do nosso ser. Aqui tem orifício, aqui tem orifícios, a boca, os órgãos genitais. Estou falando da mulher, né? Do homem também, né? Por que, gente, que eu falo isso? Porque quando nós começamos a compreender que nós somos 100% responsáveis pela nossa caminhada, nós pegamos a nossa vida na mão. E não é muito simples a gente aceitar que a gente é 100% responsável pela nossa vida. Quando nós começamos a fazer essas purificações, nós nos damos conta que nós queremos mesmo, autonomia, nós queremos liberdade emocional, física, mental, nós queremos liberdade. Mas essa liberdade, ela precisa ser de dentro para fora. A liberdade de sermos nós mesmos. A liberdade de sermos nós mesmos. Cada um é cada um.
Aí você vai dizer assim para mim, mas eu sou assim mesmo. Não, você pode estar falando da sua personalidade, né? Esses eus que a gente vai construindo, as nossas personas, para se apresentar, para representar, porque na verdade todos nós temos uma persona para representar aqui. Então, sem a persona não tem como nós representar. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender que nós precisamos ter consciência de que é assim que funciona. Nós colocarmos uma máscara para ir num casamento, para ir numa festa, para se apresentar, mas aquele eu verdadeiro, quando você entra dentro de casa, você tem que tirar ela. Você tem que tirar. E é ali que eu estou falando que é a nossa vida de verdade. Como que eu sou, quando ninguém está me vendo. Esse é teu eu verdadeiro. O que você sente, o que você pensa. Como que você é quando você não tem ninguém te olhando, né? Então, quando você dorme, quando você acorda, é em paz, é tranquilo, é amoroso, é pacífico. Como que é esse teu mundo, esse eu? Se não é, tem que buscar fazer ser com as purificações. Comece a tomar bastante água, comece a se alimentar direitinho. É um começo. É um começo. Certo? Existem meios bem eficientes para trabalharmos essa complementaridade das nossas purificações. Quem está, por exemplo, mentalmente tomando medicação por causa das suas dores, suas mágoas, a pessoa que sofre, que é contra ela mesma, que ela precisa tomar remédio para impedir dela se espancar, certo? É isso que acontece numa doença mental. A pessoa precisa tomar remédio para não se espancar, para parar de se espancar, de se machucar, de se ferir. E aí ela toma um remedinho onde ela para. Se anestesia. Tem muitos efeitos colaterais com isso. Mas o que eu queria dizer não é spoiler quanto à medicação, não é isso não, porque eu acho que em algum momento, uma necessidade, eu já precisei tomar um remedinho, não vai fazer mal não, né? Mas você precisa ter consciência de que é só para um momento, não é para a tua vida isso. E ter consciência de que para tomar um remédio você precisa estar sofrendo demais dentro de você. É muita falta de amor por si mesmo que está acontecendo ali. E nós precisamos inverter isso aí. É fazer com que o mundo inteiro pode estar contra a gente, mas nós não podemos estar nos espancando. De jeito nenhum. É essa a situação que nós precisamos encontrar dentro da gente. De pacificação com a gente. Uma profunda aceitação. Que começa com o mundo físico. Por incrível que pareça, quando a gente fala em espírito, espiritual, espiritualidade, a gente precisa retornar para o físico. E incluir esse físico inicialmente numa vida para a gente ter um espiritual e uma espiritualidade que pode ser uma chegada maravilhosa, de um espaço dentro da gente que a gente pode abrir para viver a vida com essa qualidade que é as situações que a gente encontra a nível de eu sou, de alma, né? Mas até lá é um processo que todo mundo, com um viés, a gente vem e vai, vem e vai, vem e vai, né? Para encontrarmos cada vez mais maturidade. Maturidade no viver, no conviver, no acordar, no despertar da manhã, consciente de que a gente está aqui, né? E o nosso despertar é o nível de como nós vivemos a nossa espiritualidade. Desperta, acordada, alerta, relaxada, ou cansada, com medo de tudo. Isso a gente pode colocar nessa fala para dizer, olha, vamos trabalhar a purificação disso, certo?
Existem meios para fazer isso, como eu disse. E como eu disse, quando a gente fala em mente, a gente não tem como tirar dali, como muitos pensam que é possível. Não tem. Então, a gente tem que se deter no corpo físico. Por isso que tem muitas teorias dentro dos tratamentos, até dos tratamentos convencionais, né? O quanto é importante você se exercitar, você se movimentar, ou você, né? Muitas coisas, né? Se fala sobre isso. Mas quando se entra dentro do mundo da espiritualidade, né? Falando de espiritualidade nessa dinâmica, né? De energia, as pessoas muitas vezes pensam que podem fazer isso tirar da mente, né? Então é nessa perspectiva que eu venho aqui falar com você, que a terapia complementar, ela precisa tomar posse do que realmente é para ela fazer, que é para complementar o trabalho, as terapias complementares é para complementar um trabalho, né, que o convencional está aí, muitas vezes bastante limitado com a medicação, né, porque a medicação, ela se ela resolvesse, né, sentimento, medo, né, tivesse medicação para o medo, medicação para mágoa, ressentimento. Não, a medicação que nós temos são anestésicos, que fazem a gente não sentir, que fazem a gente parar de se espancar, né? E aí a gente para, né, de se espancar, né, ficar bobado pela vida, né? E sabendo que isso tem reverbera em várias situações na nossa qualidade de vida, fica bastante, assim, complicado, certo? É isso aí, gente. Então, o corpo e mente é um paradoxo da nossa integração. Quanto mais a gente fazer o trabalho de purificação, mais nós vamos nos afastando. E é esse afastamento que faz a nossa integração. Em consequência disso, nós encontramos um emocional mais equilibrado. Então, nessa história toda, onde entra o nosso emocional, né? O nosso emocional são as águas do nosso ser. Então, eu sempre digo, existem N formas da gente alimentar o nosso emocional e ajudar emocionalmente o nosso ser a ser mais alegre. Eu gosto muito das frequências de som, escutar mantras, né, para nos ajudar nessa dimensão. Os mantras, os sons, as frequências, a água, nós vamos entrar dentro de uma imensidão. Quando você vê esse processo de purificação, ela envolve corpo e mente. Quando você começa, então, como é que a gente entra no emocional? E aí, gente, podemos pegar só o emocional, que está intimamente ligado ao mundo espiritual. O espiritual é uma ponte. Está aqui nas nossas emoções. Emoção é diferente de sentimento. Nossos sentimentos estão ali, ó, no baixo ventre, no segundo chakra, que eu quero falar sobre isso num outro vídeo, que vai ser o próximo, para falarmos sobre o segundo nível do campo de energia humano, que são o nível dos chakras. Mas no segundo nível do nosso ser estão os nossos sentimentos. Sentimento de insegurança, sentimento de rejeição, sentimento de solidão, muitos sentimentos que reverberam em emoções. Porque a nossa energia, ela está todo o tempo subindo. E ela vai passar por espaços nos nossos vórtices, das nossas memórias do nosso corpo, e ela vem com informações acerca desses vórtices, dessas memórias, onde tem medos, mágoas, traumas. Por isso que é tão importante a purificação do corpo físico. Vai reverberar nessa situação de limpeza dos nossos órgãos, do nosso sangue, dos nossos músculos. É importante o movimento do corpo. É importante a respiração. É importante tomar bastante água, se alimentar direitinho. Parece
é papinho, né? Onde as pessoas falam por partes, né? Não, vamos como a nutricionista e nós temos aquele que fala a parte da reprogramação, gente. Eu acho muito complicado quem quer reprogramar a mente. É usado. Isso até eu acho muito engraçado. Eu já fiz muito isso. Isso dá muito problema de saúde mental. Você tentar reprogramar a sua mente. Não vá fazer isso. Não vá fazer isso. Por favor, não faça isso com você. Comece as purificações com o seu corpo físico. Isso dá muito problema, dá muito bloqueio. Você querer tirar da tua mente coisas que estão no teu corpo. E você fica lutando, lutando, lutando lá pelas tantas. Você não acredita mais em nada, certo? Muitas e muitas pessoas que eu atendo, que atendi aqui, não levam, às vezes, muitos não levam a sério o que eu digo, que é para fazer essas purificações. Elas querem simplesmente uma forma de tirar da mente aquilo que não dá para tirar da mente, certo? Então, gente, integração corpo e mente e o nosso emocional. Esse vídeo é apenas um complemento do primeiro. Corpo físico, elemento terra. Corpo mental, ar. E o emocional, a água. E o fogo onde fica? O fogo é a nossa vontade, é o nosso dínamo, é o nosso desejo. E aí a gente entra nos conhecimentos da Kundalini, ou o sagrado, né? A nossa energia sagrada do Tantra. E essa energia, ela está na nossa base, a base da nossa coluna, que como uma serpente elétrica, ela circula a nossa coluna. Então, como você respira, como você se alimenta, como você para, como você fala, vai interferir em toda essa dinâmica que eu, você, nós somos. Então, a gente aprende dentro dessa dinâmica de autoconhecimento do campo de energia muitas coisas que nós precisamos saber, por exemplo, o que significa o outro na nossa vida, né? O outro nos revela, pode nos revelar quando há identificações. Quando não há identificações e a gente pensa, a gente pode escolher quem são nossos amigos, o que eles podem acrescentar na nossa vida, né? O que a gente pode acrescentar. Mas o importante nisso tudo, gente, é a gente ter consciência do que está na nossa frente, do que a gente está sentindo, dos confortos e desconfortos. Porque existem pais, existem mães, existem filhos, né? Essas pessoas a gente precisa nos transformar, né? A partir dessas dinâmicas de desconforto. Mas quando são outras pessoas que não têm, assim, a gente pode tentar e tentar e tentar e se afastar, se for necessário, né? Mas isso tudo é muito pessoal, né? Muito pessoal mesmo. Não vou entrar em detalhes aqui de como tem que ser, como não tem que ser. Como eu digo, eu não quero convencer ninguém de nada. Eu só quero passar um conhecimento para você pensar acerca da complexidade e maravilha que todos nós somos. Nosso campo de energia é algo, é uma tecnologia. Nós precisamos dar conta desse poder que todo e cada um tem. Poder para regir a sua vida, para se integrar com o outro. Cada vez que você fala de alguém, que você critica alguém, que você julga alguém, você sabe que você está prejudicando essa pessoa. Por mais que você diga assim, eu tenho razão, eu não estou falando em ter razão, estou falando em ter consciência. Cada vez que você olha para alguém
tem ciúme, tem inveja, tem um pensamento destrutivo, você está prejudicando, porque nós somos uma energia. Como que nós vamos ter essa energia liberada por essa transformação que está acontecendo a todos nós? Porque essa energia do éter que nós estamos recebendo, nós não produzimos ela. Essa energia do éter é celestial, é divinamente providencial para os tempos que nós estamos chegando, que está chegando na nossa vida. Ela está e ela rege a verdade de cada ser que nós somos. Aqui é um filtro. Aqui existe a nossa paz ou o nosso inferno. E é necessário trabalhar as purificações para que a gente consiga expressar essa manifestação do eu sou. Senão você vai ficar trancada. Só que tem um processo, tem um tempo para a gente fazer isso. E não vai ser feito de uma hora para outra. Então, pense um pouquinho antes de você estar falando de alguém mal, criticando, ou dizendo, falando, rejeitando, porque você pode estar falando de você mesmo, das suas rejeições, dos seus preconceitos, que às vezes está bem escondidinho dentro de si, certo? Então, gente, é isso. Antes de encerrar essa minha fala, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive há uns 2 anos atrás, quando entrou, 2, 3 anos, essa situação de quinta dimensão, né? Quinta dimensão é isso aqui, gente. É a verdade de quem somos, seres de luz. Mas para encontrar essa luz, como eu digo, a gente precisa entender o que é essa lâmpada, essa eletricidade e essa luminosidade. É um processo que a gente precisa encontrar, saber como isso funciona, como que nós podemos fazer acender a luz. Tu vai acender a luz sem estar com a tua elétrica funcionando direitinho? Não, essa elétrica está na nossa mente. Nós precisamos entender essa dinâmica, eletricidade que nós somos. Somos condutores de energia. O que você está conduzindo? Dá para acender a luz? Eu quero contar para você uma experiência que eu tive dentro do meu consultório, onde chegou um senhor que dizia que já tinha acessado a quinta dimensão, que ele estava assistindo o vídeo de não sei canal, as pessoas estavam falando que nós estávamos entrando na quinta dimensão e que ele tinha decidido que ia entrar na quinta dimensão, e eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu vi ali, o que eu experienciei ali, assim, inicialmente eu não sabia o que isso significava para mim, mas depois eu entendi que aquilo foi um alerta, né, bem grande, né, do meu mestre. Eu tenho um mestre que me ensina, como muitos sabem, a arte da bioenergia. E a ausência do nosso corpo físico no processo espiritual, para a espiritualidade, faz um acontecimento na vida das pessoas, o apodrecimento do corpo em vida. Essa pessoa estava literalmente apodrecendo, ela tinha um cheiro de podre. Quando ia fazer o reiki nela, eu estava em cima de uma carne que estava apodrecendo. Por quê? Porque ela simplesmente botou na cabeça que a quinta dimensão, e aquelas histórias todas, né, de resgate financeiro, eu peguei aquela fase, muitos clientes com essas ideias espiritualistas. Quantas pessoas foram atingidas por esse tipo de fala, aonde receberam isso como uma saída das suas dores, negando o seu corpo físico e criando doenças de apodrecimento. Sabe o que é uma pessoa estar apodrecendo em vida? E eu não tive. Foi só um tempo, eu não tive sucesso para inverter a situação daquela situação. Eu simplesmente
compreendi que eu tinha que fazer um trabalho. Ali eu tive a nítida consciência de que eu tinha que fazer um trabalho de conscientização acerca do que significa esse processo todo que nós estamos recebendo para fazer. É, sim, uma ascensão que vai nos levar à quinta dimensão e outras dimensões superiores. Mas nós precisamos ter consciência de quem nós somos inicialmente no mundo da fisicalidade. Nosso corpo, nossa mente, nosso emocional são corpos físicos para fazer esse acontecimento. E quem simplesmente estiver tentando acessar outros níveis, trabalhar só com o segundo nível, terceiro nível, quarto nível, que fica só na teoria, não estão compreendendo que isso não vai acontecer de chegar na quinta dimensão. E eu gostaria de dizer para você mais algo, mais alguma coisa. Que tudo que eu estou dizendo aqui, eu experienciei. Por pequenos momentos eu experienciei. Experienciei muitas situações do que é quântico. Sério isso que eu estou dizendo para você. Por isso que eu vejo as pessoas falando de quântico, em quântico, e as pessoas não se dão conta que é só teoria. Eu vivenciei situações aonde eu experienciei em questão para mim saber o que era o quântico. E persegui o caminho de autoconhecimento para outra coisa que eu experienciei foi o eu verdadeiro, em várias experiências meditativas. Esse eu verdadeiro está lá nas profundezas do nosso ser, que a gente acessa pela respiração. Deixa eu ver, essa experiência de QM, que me deu essa conexão com o meu mestre, e há pouco tempo atrás eu tive a experiência da conexão com uma mestra chamada Maria da Luz. E esse é a proposta da criação de um outro canal que vai ter o nome de Maria da Luz, que é onde nós vamos, com as inspirações dela, eu vou compartilhar com você as possibilidades de purificações que nós podemos colocar na nossa vida e todo o conhecimento que eu tenho acerca do que eu recebi até agora, inspirado, né, por os meus mestres. A Maria e o Xuan, que são meus mestres de alma, estão me ajudando nesse processo de autodesvendamento do meu próprio ser. E é isso que eu venho compartilhar com você nesse canal. Então, você que ficou até aqui, que está interessado nessa possibilidade desse autodesvendamento, eu vou dizer para você, eu estou com quase 60 anos de idade, e cada dia que passa, eu compreendo nesse processo de autopurificação, que é como se eu estivesse fazendo um processo regressivo de idade. O tempo está passando e eu me sinto rejuvenescer. Mas não é um rejuvenescimento oferecido por cosméticos ou plásticas. Muita gente pergunta se quantos botox eu fiz, ou enfim, o meu cabelo é mega hair, né? Várias situações assim. Eu disse, não é nada disso. É muito simples a minha vida. Mas eu coloquei firmemente na minha meta de vida que eu ia continuar com a purificação até eu estar nesse planeta. E eu ia ampliar a minha luz. E eu ia todos os dias da manhã agradecer a Mãe Terra por ela ter me dado o corpo para fazer essa iluminação. E eu espero que quando eu fazer a passagem, eu não tenha dívida ainda com ela. Essa é a minha compreensão acerca dos trabalhos de purificação. E eu preciso compartilhar isso com você.
vai que eu te inspire a ter esse desejo de encontrar essa alegria genuína no coração a cada momento que a gente faz uma purificação mais intensa e mais profunda. Lá o nosso coração vai abrindo, a gente vai amando, e nessa percepção toda sensível que a gente começa a ter, a gente tem proteção, certo? A gente começa a encontrar modos de se proteger daqueles que ainda não descobriram o quanto bom é amar a si mesmo, o outro. E o amor aqui, gente, ele não é uma emoção, ele é uma decisão de vida que vem de si por si. Porque quando você se ama, você jamais vai abrir a sua boca para criticar ou julgar alguém. Porque você entendeu que todos somos um nessa caminhada, nessa jornada por esse planeta escola. Como eu sempre digo, o amor é bom e respeitoso. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui até o final. Como eu disse, deixe seu comentário sobre essas histórias espirituais, espiritualistas que você tem escutado até agora. Olhe para você, vamos descobrir esse campo, esse centro de força, vamos se alinhar com aquilo que a gente pode fazer verdadeiramente. O que você pode fazer verdadeiramente agora nesse momento por você? Olhe para isso, por onde que você pode começar? Né? Se você estiver com um problema de saúde, financeiro, amoroso, de relacionamento, diga, por onde que você pode começar esse desvendamento em você? Nós podemos só controlar, e até por ali, o que diz respeito a nós, nosso corpo físico, a nossa mente e o nosso emocional. Isso a gente pode dar conta. Mas para isso, a gente precisa saber um pouco mais sobre isso, né? Certo? Acompanhe meu canal, deixe seu like. Se você achar que é bom para alguém, essas palavras, que possa ser inspiração para ir se buscar, para ir se purificar, por favor, não se intimide, compartilhe. Certo? Um abraço bem luminoso e até um outro momento. Tchau, queridos.